Olá, sejam todos bem-vindos ao Radar Podcast, onde a informação faz sentido. Hoje temos convidados especiais que vamos abordar sobre um tema muito pertinente que gera debates nas redes sociais e traz curiosidades para todos os telespectadores. A Angola enfrenta uma escassez de emprego ou é a falta de vontade dos jovens de trabalhar? Diga-nos, nossos caros convidados. Podem Olá, apresentar. olá a todos. Olá, Olá. eu sou Isa Joaquim. Bom, sou licenciada em Psicologia e Didática. Sou formada em Jornalismo Profissional pelo Cefujor e atualmente trabalho no digital com entrevistas por ali fora. Olá pessoal, desde já estender as minhas saudações às minhas colegas aqui de painel, doutora Joaquina. É Joaquina, certo? Elisa Joaquim, é muito gosto de tê-la aqui e desde já desejar-vos Feliz Março Mulher. As mulheres são muito especiais e carregam um brilho muito interessante para a nossa sociedade. Eu sou João Monsande, sou formado em Didática do Ensino da Língua Portuguesa, sou fotógrafo e fundador da empresa Monsande Studio e atualmente atuo principalmente no mercado de audiovisual, criando conteúdo e também sou importador. Rapaz, temos convidados especiais que estão a agregar muito para a nossa província do Huambo, que verdadeiramente acredito que trará um significado maior para a nossa província, não só para o Huambo, nesse caso também para a Angola. Vamos falar de um tema que nós estamos a ver que na internet está mesmo a gerar muita confusão. Está a ser muito debatido. Mas antes de começarmos, pela vossa experiência, eu quero fazer uma pergunta só de abertura, uma pergunta simples e leve. Vocês realmente acreditam que Angola tem escassez de emprego ou é falta de vontade de jovens trabalhar? Acho que vou deixar a doutora responder primeiro. Primeiro as mulheres, estamos no vosso meio. Esta pergunta, prontos. Mas eu ainda acho que a escassez de empregos formais, sim, a escassez, mas também sou da opinião que uma minoria de jovens, minoria mesmo, não gosta de trabalhar. Porque não podemos aqui querer tapar o sol com a peneira. Há dificuldades nos empregos formais, mas temos oportunidades para empreender, oportunidade para fazer muita coisa. Tem agora o digital, o surgimento das novas tecnologias, as TICs. Por que não investir? Se não temos oportunidades de empregos formais, por que não investir no digital? Já é possível fazer formação pelo digital, é possível tirar rendas no digital. Sim, porque até pela vossa apresentação, vocês não atuam diretamente na vossa área de formação atualmente. Sim, porque estão mais no mundo digital, promovendo como CEO aqui, a promover a imagem e tudo mais. E a nossa convidada Elisa está também na criação de conteúdos. Então acredito que a inovação de empregabilidade hoje em dia é mais o digital do que aquilo que realmente nós estamos a nos formar. Mas relativamente à questão, eu acredito que quando falamos de escassez de emprego, precisamos ser aqui sérios, né? E acredito que é um assunto que traz por si só ou está ligado diretamente com a política. Se calhar uma outra coisa vai se dizer, mas não no sentido de querer atacar, mas nós somos estudantes, nos formamos e a nossa mente se calhar tem uma análise crítica muito mais aprofundada. Por um lado, sim, a escassez de emprego, como diz a doutora aqui, principalmente no mercado formal, e há uma percentagem, eu não diria que é a maioria, aí estaria a discordar um pouquinho com a doutora Elisa. Eu acredito que a minoria é preguiçosa. Eu não disse a maioria, atenção. Sim, É uma minoria. uma minoria, sim. Acredito que a minoria é preguiçosa. Por quê? Porque enquanto sociedade, o Estado por si só tem o seu papel e nós como cidadãos também temos o nosso papel. Temos nossos direitos e temos os nossos deveres.
E eu acredito que o cenário em que nós vivemos foi criado por falta de uma maior atenção ao setor social, especificamente à educação. Quando estamos a falar da educação, estamos a falar, eu quero dizer, exatamente, eh, há um fenômeno que é o que eu até chamo, e se calhar outros também chamam, chamo de saturação de quadros. Concorre para essa escassez de emprego. Ou seja, o Sol Nascente, por exemplo, o Instituto Politécnico Católico ou a Lusíada, lança anualmente, né, assim, em média, 800 e tal formados, por exemplo, no curso de Direito. Mas para atuarem nesse ramo diretamente, o concurso público às vezes é de 10 vagas. Estamos a falar num período de 3 anos com um concurso público de 3 vagas, mas também aí é onde surge a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Não podemos encarar o Estado como o maior empregador, porque a nossa sociedade não vai mesmo desenvolver. Daí que apostar, por exemplo, no empreendedorismo, descobrir outras habilidades é muito importante. Para começar, acho que Então, nesse caso, existe um desalinhamento entre a nossa formação acadêmica e a empregabilidade em Angola, nesse caso, porque se nós formamos, ou a nível nacional formamos 200 quadros e só tem 10 vagas, significa que o Estado e as equipas de Instituto Superior Politécnico não estão a cooperar. É interessante. Tocaste num ponto Sim, extremamente interessante. porque analisando bem pelo que o João disse aqui há pouco tempo, nós temos quadros a serem lançados, mas o concurso público não está abrangindo diretamente para albergar todas essas pessoas. E essas pessoas que se formaram, onde é que elas ficam? Porque até há muito tempo também rolou a imagem de um moço com uma beca a engraxar sapatos. Sim, sim. Sim, e tipo, nós ficamos a analisar, é mesmo só falta de vontade ou é só porque também não estão a nos dar oportunidade? Porque hoje em dia também existe o caso de exigirem um recém-formado 15 anos de experiência. sim, isso é outro caso. Mas eu vou deixar que a doutora ganhar. Por acaso, a Joaquina tocou numa abordagem muito importante e já temos refletido bastante sobre isto. É que as universidades formam tantos quadros, mas o mercado oferece poucas oportunidades para os quadros. Então, tá na hora de surgir, de termos na necessidade, né, de começar a ter uma colaboração entre as universidades e o próprio Estado. Sim, Por exemplo, quando fecharam a faculdade de saúde, sim, sim. eu gostei. Eu disse, me desculpem, mas gostei. Mas por Sabe por quê? Porque isso condicionou a vida de muita gente. Condicionou sim, mas é melhor tu não conseguires algo porque não és formado do que teres a frustração de ser formado em alguma coisa e não estares a exercer. Então, quer dizer, ser licenciado ou teres apenas o diploma e não a oportunidade de trabalhar também pode te gerar uma frustração. É muito frustrante. É melhor nem sequer ter aquele diploma, nem sequer estar formado naquela área. Então, nesse caso, também estaria frustrada. Imaginem se eu esperasse por uma oportunidade para exercer a minha formação. Sim, 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 é verdade, é verdade. Porque, tipo, eu analisando, vendo que há formados, tipo, eu tenho vontade de estudar. Existe em mim a vontade de estudar, mas eu não tenho como exercer a minha função. Mas quando eu tiver que entrar no mercado de emprego, me exigirem 15 anos, 10 anos de experiência, como é que eu faço isso? Como é que eu fico? Onde é que eu vou tirar a experiência? Eu nem tenho a prática, nem a oportunidade de exercer isso. É muito Mas complicado. eu acredito que deve efetivamente haver uma colaboração, principalmente do Estado, né? Nesse caso o governo e as instituições de ensino. O Estado, enquanto o garante de ordem, de justiça e de igualdade de todos os cidadãos, deve promover o ensino, por exemplo, para todos e formar quadros que atendam às necessidades da sociedade. Ou seja, ter uma educação alinhada. O que nós vemos, né? Se calhar o Estado tem a sua culpa, mas nós também temos a nossa culpa, que é o ensino em Angola passou de ensino-aprendizagem para, vamos dizer, shopping de diplomas, ou seja, é mais sobre o estudante cumprir o pagamento da propina, pagar os recursos, fazer as provas e ter nota,
e no final de tudo ter a garantia de um diploma do que efetivamente essa responsabilidade direta de formar pessoas que possam ter a capacidade de transformar a sociedade. Por quê? Porque quando o Estado não nos dá essa sensação, essa preocupação de que precisamos formar quadros para transformar a sociedade, claramente que nós caímos na frustração. Por quê? Porque eu sei que o Estado está a me formar, não, o Estado está a me formar, não. Eu estou a estudar para depois exercer A minha função. a minha função no Estado. O que o Estado deveria fazer, e as universidades, se calhar, era fomentar um pouquinho o empreendedorismo e depois também dar mais oportunidade ao setor privado, fazendo o quê? Ajudando na regularização, se calhar também baixar as taxas, porque os impostos, muitos de nós que fazemos o empreendedorismo, estamos nessa área, muitos não formalizam por conta dos impostos excessivos. Sim, sim. Mas desculpa. Estás a tentar chegar na resposta de uma questão que eu quero te dar. Tu, como fundador de uma empresa hoje em dia, o que é que você espera da pessoa que você vai empregar para a tua empresa? Acima de tudo, né, responsabilidade e vontade de aprender. Porque existe muita gente que se calhar sabe fazer, Sim. mas não sabe ser, né? E isso aqui é um dos princípios fundamentais da própria educação, segundo a Unesco, né? Que é saber fazer, ser e saber fazer, ser e estar, né? Estar. Então, há necessidade de ter esses 3 pilares numa pessoa para estar dentro, por exemplo, da minha empresa, por exemplo, né? Eu velo por isso, porque a vontade de querer aprender vai fazer com que essa pessoa esteja constantemente a evoluir. Sim, é verdade. Exatamente. E Elisa, o que é que tu esperas da empresa na qual você deseja trabalhar? Como alguém que tem sonhos de exercer sem experiência, o que é que você espera? Tipo, achas que a empresa tem que te dar uma oportunidade ou não? Claro que tem que me dar oportunidade. Mas, tipo, tu não tens experiência na área, é aquilo que ele disse. Algumas pessoas são, mas. Vocês sabem fazer, têm a experiência, mas não sabem ser, não sabem conviver com os outros. Não... Sim, o dever de cada empresa Sim, é capacitar. sim. Ainda que a pessoa seja licenciada, seja mestre, desde o momento que tu recebes alguém na tua empresa, é tua responsabilidade de formar, Sim. capacitar, investir naquela pessoa. E se nós ficarmos o tempo todo a pedir anos e anos de experiências, vamos continuar a fechar portas para jovens que têm força. Sim. Porque segredo, às vezes, é só ter força de vontade para fazer. Sim. A experiência é importante, sim, mas a vontade, a força, o ânimo e a determinação é muito importante. Por isso é que, assim, para empresas que eu gostaria de trabalhar, eu pediria, talvez, paciência, Sim, é preciso ter muita paciência. muita paciência, porque eu tenho muita vontade de aprender. Muita vontade de aprender. Posso não ter experiência, se alguém tiver paciência de me explicar, me orientar, com a minha força eu consigo fazer melhor até de pessoas que estão há 100 anos ali a exercer aquela função. O nosso processo evolutivo não só termina quando a gente morre. Quer dizer, todos os dias a gente vai lidando com situações diversas que vão nos fazer cada vez mais crescer. E essa vontade é que não pode morrer. Por quê? Porque imagina que eu estou a sair da universidade com 25, 22 anos e tu já estás a me pedir 5 anos de experiência. Eu vou tirar aonde? Então, eu tenho uma questão concernente a isso também. Então, que conselho vocês dariam para os jovens que podem estar a nos assistir agora? Até que ponto deve ir essa força de vontade do jovem de querer estar no emprego ou melhorar ou desenvolver habilidades numa empresa? Até que ponto eu posso me submeter a essa força de vontade? Porque nós estamos numa realidade diferente daquilo que é só a nossa imaginação. Sim. Entregamos currículo e às vezes as empresas dizem não, só queremos o gênero masculino. E há empresas que só desejam o gênero feminino. E exigem uma demanda ou um horário muito elevado, principalmente para as pessoas que não são apenas licenciadas, mas também estudam e desejam trabalhar para aumentar a sua fonte de renda extra e tudo mais. Como é que deve ser a nossa força de vontade? O que vocês diriam para os jovens? A princípio eu diria que precisamos cair no realismo, né? Encarar a sociedade como ela é Sim. e não como se calhar é apresentada na televisão, nas redes sociais. Precisamos entender que o Estado
empregar todos é uma utopia, é uma ilusão. Isso nunca vai acontecer e não acontece em nenhuma parte do mundo. Segundo ponto, estudar não para trabalhar, não para ter emprego. É preciso estudar para se capacitar e se autodesenvolver. Claro que os bons sempre vão se destacar. É mentira, disse muito também na internet que eu que não estudei, o mais importante é visão do que estudar. É muito importante associar as duas coisas. Se tu tens visão e estudaste, tu estás num nível muito, mas muito elevado. Então, o meu conselho é, a vontade não pode morrer, precisam é focar e durante o processo procurar aquelas pessoas que se calhar você queira se inspirar ou ser mais ou menos como aquela pessoa. Sabe que a doutora Elisa é boa em comunicação e tu estás neste ramo, procura a doutora Elisa para aprender. A doutora Elisa tem os seus links. E isso aqui Eu também. já vou tocar nesse ponto, eu já vou tocar nesse Os links, ponto. quando nós falamos dos links, não é no sentido negativo, Sim. mas é que nós precisamos de ligações. Mas quando é que os links ficam negativos? Ou se tornam negativos? Quando, Tipo negativo. quando em troca de um favor tu tens que fazer coisas ilícitas. Não, mas tipo, Ou quando também colocam, por exemplo, vamos imaginar, a doutora Elisa é formada em psicologia e eu sou formado em língua portuguesa. A vaga disponível é para quem se formou na área de psicologia. Só porque é o meu tio, eu tenho de estar lá. Esse link não é positivo. e eu acredito sempre no seguinte, o jovem, ele não é que ele não tem vontade de trabalhar, assim. Ele só está frustrado porque o diploma na mão não exala aquela vontade permanente de ter a oportunidade de trabalhar. Isso gera frustração e quando nós nos deparamos com esses ditos links, é porque o nosso país mesmo está a nos fazer entender que a vida só depende totalmente disso. E se eu só vejo que onde eu poderia exercer, onde eu teria a oportunidade de exercer a minha função, a minha área de formação, outra pessoa que não tem nada a ver está lá, isso gera frustração em mim, eu fico desanimada. Por isso é que nós vemos que jovens hoje em dia ficam cabisbaixos porque não tentam mesmo e dizem não vou tentar porque aí já tem dono, não vou tentar porque aí já tem pessoas que vão pagar para entrar. Isso é que está a gerar essa toda falta de disponibilidade dos jovens trabalhar. Não é especificamente que o jovem não quer trabalhar, mas é porque nós estamos a colocar essa imagem nos jovens, fazendo com que eles pensem sempre que não, porque já tem alguém com o tio dentro que pode colocar ele diretamente. A minha área de formação é psicologia, mas eu estou a colocar alguém que fez língua portuguesa lá. Não tem nada a ver, o que é que ele vai me ensinar? Por isso é que também jovens que estão a ser formados hoje, pensam que o mais importante é ter visão do que o próprio diploma. Porque a pessoa que tem que lhe dar essa formação, que foi formado nessa mesma área, não está aí para lhe ensinar. Quem lhe colocar é alguém que fez língua portuguesa. Então não tem muito a ver. Isso é criado mesmo por conta das políticas direcionadas a públicas, né? Porque se houvesse um interesse maior, né? Sobre. Eu não estou a ser político, né? Não, mas é a minha visão. Se tivesse se houvesse um interesse maior para a educação, eu acredito que mesmo o jovem que estudou e não tem emprego naquela área não teria esse pensamento. Porque o jovem precisa de direção, não de Sim. coordenação. Sim, se calhar o que falta é uma colaboração. Entender realmente o que é que o jovem precisa, o que é que a sociedade precisa, o que é que o Estado deve fazer. Porque se o Estado cumpre o seu papel, eu também vou cumprir o meu papel. A frustração vem quando você acha que fazes a tua parte, mas a outra parte não faz. Não está a colaborar Não está com a não é sociedade. exatamente. Mas ele já estava a falar do link, acho que cortamos. Sim, eu tenho uma pergunta relacionada a isso, sobre os links. Doutora Elisa, diga-nos, o link que nós dizemos de maneira negativa, né? Ela pode se apresentar mais ou menos como? Mas antes eu queria que retirassem o doutora. Vão me atacar na internet. Desde quando é que ela é doutora? Eu sou licenciada Sim. e não sou doutora. E gosto quando me tratam de Elisa. Pelo nome, sim. É muito melhor. Bom, o link é negativo, é aquilo que eu disse há pouco tempo. Se torna negativo quando, para obtermos alguma coisa, nós começamos a quebrar princípios. Sim.
Tu sabes que aquilo é fora do teu perfil, mas tu queres tanto aquela oportunidade, tu queres tanto fazer aquilo, que tu quebras os teus princípios. E desta forma o link começa a ser negativo. E infelizmente, atualmente, tem mais links negativos do que positivo. Mas arriscaria a dizer isso. É que as entidades sabem tanto que a juventude precisa de oportunidade, as mulheres precisam de oportunidades, eles sabem e usam isso a favor deles. A meritocracia não é só um discurso, Não, é mesmo uma realidade. é um facto. Isso aqui, doutora, isso aqui é mesmo um facto. Não estamos a desmerecer as pessoas que ocupam determinadas posições, porque acreditamos, eu acredito e conheço pessoas que ocupam certas posições nas quais desempenham muito bem as suas funções. Mas, doutor Madura, já que estamos em Março Mulher, digam-nos, principalmente o Sr. João aqui ao lado, será que as mulheres têm pouca visibilidade no mundo do emprego? No mundo do emprego, eu acredito que isso não começou hoje. Isso é já uma luta antiga, desde a época de Cristo ou antes. As mulheres sempre na sociedade tiveram menos oportunidades que os homens. Se calhar por conta das crenças, né, que influenciam muito a cultura, as mulheres têm tido poucas oportunidades, mas nós vemos atualmente que a nossa sociedade em Angola, especificamente aqui no Ambo, vou falar que é o espaço onde eu coabito, eu acredito que as mulheres já têm tido mais destaque, né? Têm tido mais destaque e em algumas vezes melhor que os homens, sem desmerecer o nosso gênero, mas as mulheres têm tido oportunidades. Se calhar precisam. Então, mulheres estão a liderar. Sim, as mulheres estão a liderar. Estamos a liderar. Só para vermos, a maior parte dos empreendimentos em Angola são das mulheres, sim. Sim. Então as mulheres estão a se destacar bem. Eu acredito que se calhar merecem mais é o mérito. Sim, sim. Yeah. Mas o destaque. Elisa, acreditas que existe um tipo específico de trabalho para as mulheres? Não. Mulher pode fazer tudo. A mulher pode fazer tudo, absolutamente tudo, até ser motoqueira. Certo. Estou à procura de uma mulher motoqueira para escrever um Não, eu por documentário. acaso aqui no Amos também já vi algumas Sério? mulheres não a fazerem Mulher a pegar mesmo a mas madrugada. eu vi, já vi, mas era aquele, uma moto diferente, não sei o nome. Não, duas. Mas Jogo. sim, essas motos. Eu não quero jogo, eu quero uma mulher. Eu gostei, eu fiquei tipo, Papata, mulher com papata. Nós estamos tudo agora. ok. Já tem mulher segurança. Aqui no Ambo, eu já vi várias mulheres a fazerem esse trabalho Sim, de sim, segurança. Na biblioteca tem. Tem mulheres pedreiras, fotógrafas agora. Sim, também já. Não tem limite para nós podemos ser qualquer coisa. Mas depois existem também. Estivadora também. Já Existem. Mas existem empregos que podem colocar a saúde da mulher em risco. Devemos ver. Por exemplo, qual que podia colocar a mulher em risco? Eu acho, na minha visão especificamente, né? Como eu estou mais na área de saúde, né? Sou mais de cuidado. Então eu vejo que tipo empregos como aqueles que trabalham com as minas, nós vemos poucas mulheres a incidirem a esse mercado. Não sei se é só impressão minha ou algo assim, mas porque existe mesmo muita força Sim. e não só. Por exemplo, nas plataformas petrolíferas também há poucas mulheres. Agora é que as mulheres estão a aderir mais e tudo mais, mas anteriormente não se via muito. Porque lá o trabalho é mesmo árduo e você tem que mesmo empenhar muita força para poder desenvolver. Mas será que o corpo da mulher, tu que estás a estudar saúde, a anatomia da mulher e do homem, tem alguma diferença? Existe sim diferença, existe. Mas não são diferenças que nos impossibilitam de fazer essas coisas. Nós podemos fazer, mas existem coisas que nós devemos nos limitar para melhor cuidar da nossa própria saúde. Porque você... Eu acho que a questão do cuidado da saúde, todo mundo tem que cuidar da saúde. Sim, todo mundo, mas a mulher é tida como um ser mais sensível em relação ao... Não, ao ver bruto. Quem? A pergunta é, a sociedade que nos formatou desta maneira. Eu acho que está na altura de deixarem de olhar para a mulher Sim. como um ser frágil. Não, Nós não somos frágeis. Frágil. Eu digo no sentido do cuidado da saúde, porque há limitações.
o mesmo peso que ele levanta não é o que você vai levantar. Sim. Eu não, mas pode existir uma mulher com capacidade física que até levanta o peso acima do que ele levanta. As Só depende do tipo de mulher. Mas eu tenho uma nota sobre esse assunto. E eu acho que precisaria de muita coragem, mas vou ter que dizer mesmo, nem todos os empregos, ou seja, a mulher não dá para todos os empregos. Ou seja, todos os trabalhos, todos os trabalhos. A Bíblia também já fala mesmo que a mulher também fazia coisas que cuidava mais da casa e o homem que ia atrás. Mas O que eu vejo é que o movimento feminista se calhar foi mal interpretado. Há uma emancipação da mulher que até certo ponto começa a ser pecaminoso. Por quê? Porque a anatomia da mulher, estou com a doutora, meu colega de painel, Elisa, perguntou aqui, é mesmo diferente. Se calhar tem aqueles casos em que uma mulher tem um desenvolvimento físico, intelectual, porque também precisamos falar disso, porque há mulheres extremamente inteligentes, mais do que muitos homens. Sim. Mas a nível físico, se é isso que a gente está a dizer, tem trabalhos que a mulher tem que ter mesmo limites. Não vou dizer que não pode fazer até, né? Para corrigir aqui, mas tem de ter um certo limite para a saúde e a própria preservação da mulher. Porque existem coisas que acontecem no corpo do homem. que da mulher não Não, acontece. até melhor assim, que acontece no Da corpo da mulher que e no do corpo homem do homem. não. Sim, sim, sim. Pronto, discordo, mas respeito. Não, vamos voltar só no assunto, né? Não, mas eu concordo que podem exercer qualquer trabalho, mas com limitações. Se calhar fica melhor assim. Sim, eu tenho uma pergunta para vocês. A falta de competência técnica ou a falta de oportunidade pode muitas das vezes gerar o desânimo num jovem. Porque além de eu ser alguém que se formou e não tem a oportunidade de exercer as minhas funções para determinado cargo, eu vendo que existe outra pessoa por causa do link que ele teve e tudo, mas eu fico desanimada. Quais seriam os métodos que eu podia usar para me tornar visível? Porque nós hoje vemos que muita gente também tem mesmo falta de vontade em fazer as coisas para se tornar visível. Eu sou formada em algo, mas não faço para ninguém ver. Tipo, quem vai me empregar se eu não mostro aquilo que eu sou capaz? Exato. Eu tenho que criar a minha própria experiência no mercado, porque se eu esperar que uma empresa me contrata para criar uma experiência, eu também estarei a me limitar. Então, o que é que vocês diriam praticamente nas estratégias específicas que vocês utilizaram para tornar evidência as vossas áreas de formação ou as vossas atuais as vossas atuais rendas de... E é isso, vocês perceberam? Da minha parte, olha, a minha vida mudou quando eu li uma frase. Não sei quem é o autor, porque não estava identificado, Sim. mas mudou a minha vida. Dizia mais ou menos assim: começa onde você está, usa o que você tem e faça o que você puder. Sim, sim. Eu tinha sonho de estar num lugar muito grande, mas eu não sabia nem como começar. Não sei nem quais são os caminhos, os degraus, nem qual é a porta. Estava para chegar, mas quando eu li aquela frase, eu fiquei do tipo: começa onde você está, onde é que eu estou? Estou no AMBO, pronto. Usa o que você tem, o que é que você tem? Eu tenho voz, eu gosto de comunicação Sim. e tenho voz. Foi algo também que eu pensei também em fazer isso. Usa o que você tem, o que é que eu tenho? Eu tenho voz, tenho telefone, tenho microfone e faça o que você puder. Sim, sim. O que é que eu posso fazer para tornar o meu sonho realidade? Eu, pelo menos, para aproximar o meu sonho enquanto eu espero pela oportunidade. Sim, sim. Comecei a fazer entrevistas assim em crianças aleatórias na rua, para me dar também habilidade, porque muitas vezes a oportunidade chega, mas nós não temos a habilidade suficiente para corresponder àquela oportunidade. Os jovens, nós queremos muito ter uma oportunidade, mas será que estamos 100% preparados? Choramos tanto pela oportunidade. Mas, mano, estás mesmo 100% preparado que se aparecer agora tu vais conseguir executar com perfeição? Às vezes não, porque o diploma não é suficiente. Depois de estudar, não termina por ali. Eu sempre digo isso, não termina por ali. Tens que continuar a investigar sobre a teoria de formação, tens que continuar a ler. Eu queria viver um sonho, mas não sabia nem como começar, qual porta bater, como é que se faz para ter oportunidade. Fiquei do tipo, pronto, vou fazer o que eu puder com o que eu tenho. Comecei a fazer entrevistas assim aleatórias com crianças, fui lançando para as redes sociais. É muito importante que os nossos trabalhos sejam vistos.
quem não tem presença no digital atualmente não existe. Sim, não faz nada. É Yeah. no preguiçoso, eu não tenho vontade de Sim, trabalhar. tu tens que ter uma presença no digital, ainda que não tenhas engajamento, coloca os teus trabalhos no digital, vai sempre aparecer alguém que vai notar o teu trabalho. Eu comecei a fazer entrevistas aleatórias para crianças, e depois aquilo foi crescendo, comecei a subir para artistas. Imaginem se eu esperasse a grande oportunidade que eu queria. Eu Da queria tua vida. uma oportunidade que até hoje eu quero. Sim. Mas quando eu estava a um passo de conseguir aquela oportunidade, disseram-me assim: trabalha e nós iremos atrás de ti algum dia. Sim, porque hoje em dia nós vemos que as pessoas que contratam nos incentivam a sermos as pessoas que vão ser encontradas, Exato. não as pessoas que vão atrás para encontrar. Atualmente é assim. Porque jovem hoje, eu defendo a causa que eu, como jovem, que faço alguma coisa, né? Não sou preguiçosa porque eu desejo crescer a nível profissional. Mas existem pessoas que realmente não fazem nada. Exato. E nós não podemos passar pano sobre a cabeça dessas pessoas e dizer que não, é só falta de empregabilidade e tudo mais. Porque o jovem mesmo não quer fazer. E Infelizmente. pode dizer, não é oportunidade. Você pode criar a tua própria oportunidade, a tua própria experiência de trabalho, porque é vendo, ouvindo. Hoje existem muitas coisas na internet que nós podemos aprender. Até cozinhar na internet você aprende. Exato. Falar você aprende. Ler você aprende na internet. Então, se calhar vou dar também uma opinião. Na verdade, o digital, e por acaso a minha monografia de licenciatura eu falei do ensino da língua portuguesa, tendo em conta as novas tecnologias. E foi um tema muito interessante, porque muitas das coisas que eu falei naquela altura, vejo o que está acontecendo. Mas há uma questão que é o acesso à internet, né? E nós não podemos. Cada um tem a sua realidade. Eu tenho a oportunidade de ter um iPhone, internet todos os meses em casa, mas ao longo dos meus anos eu fui vendo que poucos estudantes da minha turma tinham o mesmo acesso à internet que eu tinha. E foi daí, né, retornando àquela questão, foi daí que a minha visão sobre o mundo começou a mudar. Eu comecei a ver que já não vou mais à escola, e só para terem noção, minha visão muda só no primeiro ano da faculdade. Eu, se calhar, tenho um maior destaque na escola a partir da faculdade, porque antes era muita brincadeira, aquela coisa da adolescência, sem juízo, mas eu depois começo a ver que a internet dá muita abertura. Eu analiso que se eu tenho essa oportunidade, preciso agarrar. Se calhar o jovem que está nos assistir agora tem a oportunidade, então deve agarrar. Se calhar deve se sentir mais privilegiado do que aquele que não tem e olhar isso como uma das grandes oportunidades. É a primeira oportunidade. É a primeira oportunidade que tu tens. E a segunda oportunidade, ou seja, o segundo ponto que eu queria trazer é a questão geracional. Nós estamos numa geração, a famosa geração Z, que há tempos eu estava a ler um livro, Pessoas de Resultados, se calhar um dia alguém vai encontrar, e ele fala das características da geração Z, que são aquelas pessoas que nasceram desde 1994 a 2014. As pessoas têm uma característica que eu, quando li, me identifiquei, que é o imediatismo. Infelizmente, nós jovens somos muito imediatistas. Isso foi criado por causa de quê? Da internet. Mas o conselho é persistir. Se desligam, é aquilo que eu já disse até. Cair na real. O mundo real é completamente diferente desse podcast, por exemplo. Eles Eu- estão a pensar que nós também temos poder. Não temos. Então, Também não temos. tem. Tá vendo? O que nós estamos a falar aqui, a maneira como isso está organizado, a vida real não é isso. Sim. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Real. O que está acontecendo aqui é real. Sim, é real, mas isso aqui, doutora, o papel é minha força de expressão, né? Quando eu digo que isso aqui está assim bonitinho, é no sentido de que existe algo por detrás dessas imagens, esforço, dedicação. Tem. Exatamente. Eu, por exemplo, estou na fotografia, vou agora para 6, 7 anos. E alguém que começou há um ano já quer desistir, quer parar. Nós vamos há 7 anos e só 2, 1 ano é que a gente está se destacando no mercado do AMBO. Então, há coisas que eu preciso persistir, criar, como a doutora disse, você que tem que criar a tua própria experiência. Atualmente, as pessoas não procuram, as pessoas querem quem se destaca.
E isso é muito importante. Mas agora, temos que entender que nem todos não têm acesso à internet. E isso, se calhar, é muito doloroso para quem não tem. E para nós que temos, devemos aproveitar. E também eu acredito no seguinte: existem pessoas que sabem de onde vieram e querem chegar no local. Existem pessoas que, sim, eu sei de onde eu vim e por isso por isso é que eu quero evoluir. E também sei onde eu quero chegar, por isso é que eu quero evoluir. Há uma tremenda diferença, não sei se vocês conseguem perceber na forma como eu organizo, ou se está mal organizado, mas eu vou tentar explicar. Imaginemos que o João é uma pessoa que teve um passado muito difícil. Não tinha como comer, não tinha como se alimentar, enfrentou dificuldades extremas e aquilo que você disse, não tinha acesso à internet. Isso é uma motivação individual que você tem para alcançar alguma coisa. E a Elisa já vem de uma classe média. Então, ela, mesmo vindo de uma classe média, ela ainda sonha com alguma coisa. Então, ela ainda quer multiplicar naquilo que ela tem. Isso também é uma força de vontade individual. Existem dois grupos de pessoas. As pessoas que vieram mesmo sem nada e as pessoas que já têm alguma coisa, mas ainda desejam. E isso é algo que poucos jovens identificam em si e gera muita confusão, porque eu vi que ele faz isso, eu só quero imitar. Não sei se as minhas habilidades estão prontas para isso, não conheço se a pessoa realmente, se eu realmente estou preparada para esse mercado, como é que eu posso enfrentar, porque a depressão e a ansiedade também são fatores que têm afetado muitos jovens hoje em dia, não só para alcançar emprego, mas também para desenvolver as suas próprias experiências. Sim, eu quero ser como fulano em uma semana. E tudo mais. Impossível. E fulano levou 10 anos para construir, tu queres em 5. Em 5 dias ou em 5 minutos, então é mais isso. Mas quando as pessoas pensam só sobre oportunidades ou competências, eu acredito que também devem pensar naquilo que eu mesma estou a fazer para me habilitar, para capacitar. Porque eu quero e eu desejo, mas todavia também preciso me preparar para isso. Então, já estamos quase no fim. Mas eu queria só dar aí um subsídio ao que acabou de dizer, muito verdade, porque o sucesso é 99% de sacrifício. 1% é o desejo. O desejo é o que vai te fazer acordar, se calhar, ou ter aquela permissão. Porque nós também precisamos nos permitir. Muitos de nós não nos permitimos fazer certas coisas. E isso vem da base. A doutora acabou de dizer, classes mais baixas. Se calhar aquele que tem a classe mais alta, eu graças a Deus nunca me faltou nada, não tenho nada que reclamar. Se calhar isso, o ambiente em que eu cresci, impulsiona com que eu tenha o desejo de alcançar um nível superior. Sim. Mas isso aqui não é definido, ou seja, na infância nos dão os inputs, mas na juventude é o nosso momento de decidir. Eu acredito que isso é que faz a diferença. Mas, em suma, o mais importante é a disciplina. É você acordar todos os dias para fazer se calhar a mesma coisa, procurar formas de fazer a mesma coisa, novas experiências. Acho que isso é que faz a diferença, porque sonho nós todos temos. Sim, isso é. Sonho nós todos temos. Eu queria tocar num ponto. Como atualmente nos exigem muito que a gente tenha experiência, Sim. eu sugiro, né, aquilo que funcionou para mim, solicitem estágios, jovens. Estágios voluntários. Mas também existem empresas que te limitam mesmo, não aceitam, porque eu por acaso já me disponibilizei para fazer estágio em algumas empresas e eles disseram que só precisavam do gênero masculino. Bateste a porta em quantas? Esta aqui é a pergunta. O problema é só te contar em quantas minha irmã, vamos chorar que Não, mas é típico da vida. Tipo, Sim, os não são haverá, essenciais. haverá não, mas também haverá respostas positivas. Porque, vês, se tu estiveres a fazer o primeiro ano e já fores estagiário voluntário de alguma coisa que está relacionada à tua área, quando tu terminares Já a terás. faculdade, tu já tens algum tempo de experiência. Sim. Porque, infelizmente, nós queremos esperar terminar para começar a experiência. Isso. Não, no momento da formação, seja estagiário voluntário. Se nos hospitais não te receberem para fazer estágio, tem projetos sociais
que levam assistência médicas e medicamentosas em lugares periféricos. Sim. Tu podes acompanhar, vais ter experiência de como é que se lida com um paciente, como é que tem que se fazer o exame, percebes? Ao invés de esperarmos a grande oportunidade, às vezes a oportunidade para alguns, infelizmente, não vai chegar. Imagina também se todos termos oportunidade, como é que será? Quem vai criar a oportunidade? Houve, e por acaso tem algo que o João fala muito, e ele diz: nós estamos rotulados a uma ideia de que todo mundo vai ser rico. E não. É o que você disse aquela outra vez. Se não existir o engraxador de sapato, como é que nós vamos resolver o nosso problema no sapato? Imagina. Então é mais necessário. Veja essa desigualdade. Sim, é necessário, todo mundo é importante, todo mundo é necessário, todo mundo tem que O que se contribuir para o desenvolvimento. deve cultivar é justiça e igualdade, né? Então estamos a falar de justiça. Eu tenho o direito de criar uma empresa, o engraxador também tem. Dar essa liberdade, garantir a justiça nesse sentido, acho que é o mais importante, porque não vamos mesmo todos ser bem-sucedidos. Alguns vão ter que trabalhar para outros, porque senão as instituições também não funcionam. Imagina que numa instituição de ensino todos são diretores, quem é que vai dar aula? Não tem professor, não tem aluno, não tem ninguém, todo mundo quer ser rico. Não tem inteiro. Mas olha, é algo. Tu tocaste num assunto muito interessante. Nós às vezes queremos descredibilizar quem já vem de uma classe média, entre aspas. Do tipo, o sucesso que vale é só daquele que veio de uma camada muito baixa. Eu vejo muito isso na sociedade. Se tu vieres de uma classe minimamente assim, ainda que tu atinjas o sucesso, nunca será valorizado da mesma forma com que aquele que veio de uma família muito sofrida. E está na hora de começarmos a despertar sobre isto, porque independentemente da família que tu nasceste, se tu não tiver esforço, determinação e vontade, tu também podes fracassar. Do mesmo jeito que nós aplaudimos o sucesso de quem vem de família baixa, precisamos também aplaudir o sucesso de quem vem de classe média e até de classe alta. Sim, porque há muitos exemplos de pessoas de classe alta em que se calhar o pai criou uma empresa, o pai, por destino da vida, né, faleceu e as coisas foram fracassaram. Isso não depende, se calhar, da classe, é mesmo do próprio indivíduo. Então precisamos dar o mérito. Então, nesse caso, o que é que precisa mudar? O jovem ou a oportunidade de emprego? Mentalidade. Mentalidade. Para mim, mentalidade. Pode ter milhares de empregos, até pode ter mais empregos do que pessoas. Ainda assim, se a nossa mentalidade estiver atrasada, Nós não vamos conseguir. não vamos conseguir. Quantos concursos que foram abertos e muitos não testaram por causa da mentalidade Porque do já tem dono, já tem aquilo, alguém já não pagou. vou, alguém já pagou. Quantas oportunidades de empregos que está, porque há escassez sim, mas também não podemos negar que temos tido algumas oportunidades, nem tantas, mas algumas. Mas o deixar levar é muito grande também. O não vou tentar, eu já vi várias coisas que anunciaram publicamente e eu perguntei, tu não vais fazer isso ou aquilo? Essa é para os não sei quem, não sei o quê. É hora de mudarmos a mentalidade. Do que é que adianta termos muitos empregos se continuarmos com a nossa mentalidade muito para trás? Eu acho que eu vou concordar mesmo com a doutora. A mudança de mentalidade é a primeira coisa. E deixar um apelo a todos que nos assistem, que se calhar é o que eu levo a peito eu estou a estudar para contribuir também para a sociedade. Nós não podemos estudar só para contribuir para o nosso bolso. Se calhar o dinheiro deve ser consequência daquilo que a gente faz. Mas, né, isso é um assunto muito sensível. Isso é um assunto muito sensível. A mudança de mentalidade e ter o sentido de que tu deves contribuir para a sociedade e, claramente, o nosso Estado, o nosso governo deve criar políticas de mais inclusão, né? Mais inclusão, acho que isso vai fazer toda a diferença. E rever talvez os planos curriculares, né? Porque é muito importante que atualmente há coisas que se estudavam em 1975, hoje em dia já não faz sentido. Então essa atualização do currículo escolar poderia ser muito importante. Até nas universidades, implementar a cadeira de empreendedorismo, mas não mais o empreendedorismo teórico. Não aquele empreendedorismo onde o professor não tem
empreendimento. Estamos a Mas falar aquele professor de empreendi- professor de Sim, Estamos a falar. ele porque estudante, antigamente só aquilo é que faz sentido para ele. Sim. Então precisamos, se calhar, até porque e depois também o Estado precisa chamar as empresas privadas à formalização. Porque o emprego formal não é só no Estado. Isso aqui também é uma visão muito errada que nós temos. Desde que tu estás numa empresa que é legal, onde essa empresa paga todos os impostos, você tem um contrato e estás a ganhar o salário mínimo ou acima do salário mínimo, pagas a caixa social, você está no emprego formal. E o lamentável é que nós jovens não queremos ganhar bocado, queremos entrar já como chefes. Mas também eu tenho uma pergunta, mas quem diz que o jovem não quer trabalhar, será que já foi procurar emprego com ele para ver mesmo se ele realmente não quer trabalhar? Interessante. Porque sei que se analisar isso. Trabalho há muito. Trabalho há muito. Porque sonho? sim, há pouco, sim. Porque o trabalho é o quê? É um esforço físico ou mental em troca ou não de um valor, né? Agora, o emprego não. O emprego é um contrato formal onde tu, Joaquina, formada em saúde, vais prestar um serviço à minha empresa e eu vou te pagar mensalmente. Sim. Esse aqui, emprego, existem poucos, Sim. mas trabalho existem muitos. Só para termos noção, eu estava a pesquisar. E eu vou trabalhar e não tenho emprego, como é que eu vou me sustentar? Não, só para terminar, por isso. Interessante. Eu estava a pesquisar no site do INE sobre a estatística dos empregos. Imagina só que em cada 10 jovens angolanos, 2 estão no emprego, estão no mercado de trabalho formal. Agora, em cada 10 jovens, 8 estão no mercado informal. Ou seja, há mais trabalho do que emprego. Então, o jovem sente-se frustrado porque trabalha muito e não ganha quase nada. Porque existe mesmo muita gente que hoje em dia está parada. Agora, quando dizem, por exemplo, né, desculpa lá por cortar, quando dizem que o jovem é preguiçoso, eu discordo até certo ponto. Não. Até certo ponto. Até certo ponto. Porque trabalho realmente, alguns jovens e muitos fazem. Muitos trabalhos, tem estivador. Isso é trabalho. Mas agora, emprego onde ele é defendido pela lei, ou seja, os direitos do trabalhador são defendidos, isso são poucos em Angola. 21% da população em Angola, ou 20%, é que está no trabalho formal. 88% no mercado informal. Capaz. São assuntos muito importantes. Mas já estamos acima do tempo, infelizmente. Quero fechar com uma ideia que nos foi partilhada, que diz: força de vontade não substitui oportunidade. Vocês concordam com isso? Mulheres. Sempre as mulheres. Força de oportunidade. Não, força de vontade não substitui oportunidade. É verdade. Porque independentemente da gente ter força, se não tiveres oportunidade, do que vai adiantar a força? Mas essa nossa força de vontade não pode nos incentivar a criar a nossa própria oportunidade? Claro, nós podemos criar a nossa oportunidade, mas existem oportunidades muito específicas. Sim. Que do tipo, não depende de ti para fazeres a oportunidade. Porque uma coisa é nós criarmos renda para comer, Sim. porque nem todo emprego ou todo trabalho que nós queremos é só para comer. Sim. É prestígio, é realizar um sonho. Capacitar-se ainda mais. Ou seja, fora dos direitos fundamentais, né? Quem comprar um carro, quer ter uma casa, e se calhar Sim. nem depende de ti. Há oportunidades que nós não vamos conseguir criar, infelizmente. Sim, dependem sempre de alguém. Sim, não importa quanto Certo. esforço a gente tenha, Mas mas há oportunidades que infelizmente vamos ter sempre que terceirizar. rapaz, Acredito que eu concordo plenamente. Tem coisas que você pode dar, pode não resultar, pode não resultar. Não gosto assim. Mas também há aquele caso em que você tem a oportunidade, mas não tem a força de vontade. Exato. Então é preciso aí um certo equilíbrio, né? Se calhar é aquilo que dizem, se calhar mais vale um pássaro
na gaiola do que dois a voarem, né? Então se calhar a força de vontade não deixa morrer, mesmo que a oportunidade não apareça. Você foi alguém especial, o motivo. Por quê? Porque às vezes digo assim, e já conversei muito com meus colegas aqui, especificamente o José, eu digo, mano, as coisas que nós estamos a fazer, os frutos podem não ser para nós, podem ser para os nossos filhos, primos ou tios. Então, Porque a força existe de um vontade. tempo determinado para cada tipo de resultado. Depende também de a- quando nós começamos para gerar esse resultado. Porque viver na situação de adiar, 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 amanhã eu começo, eu espero estar pronto para isso. Eu esperar estar pronta para fazer alguma coisa, eu nunca vou estar pronta. Nunca estarei pronta para fazer determinada coisa. E quanto mais eu vou adiando a oportunidade que eu terei de fazer determinada coisa, mais eu também estou a adiar o resultado que eu terei da mesma coisa. Então, vamos fechar com uma última frase que nos foi sugerida nos comentários, que diz o seguinte: empreender não pode ser desculpa para esconder o desemprego. O que é que vocês acham dessa frase? Acho que vou começar. Porque empreendedor é um. Yeah. Eu concordo, porque quando a gente usa o empreendedorismo para justificar a falta de emprego, é, como é que eu posso dizer, é uma certa ilusão, né? É tirar responsabilidade do Estado e das instituições. E quando a gente usa o empreendedorismo para fuga de que você estudou, mas podes empreender, até certo ponto é cultivar a criatividade, né? São as famosas habilidades transversais. Mas é puramente uma desculpa. Epá, eu não. Minha mãe sempre me diz para não falar política. Pai, você está falando bem de política. Sempre me diz para não falar política, mas a política somos todos nós, né? Porque política é um termo que vem do grego, polis, cidade, e organização. Nós fazemos parte da cidade, precisamos contribuir. Se- É claramente uma desculpa para justificar a escassez Sim. de emprego. Eu discordo. Eu acho, na minha opinião, que o empreendedorismo é uma oportunidade que a vida nos dá de sermos ricos. Trabalhar no Estado, o trabalho básico do Estado, não te dá a oportunidade de ser rico. Eu tive um professor que ele disse, Não. larguei a educação, porque a educação nunca me permitiu estar no telequique a tomar café. Imaginem, mais o empreendedorismo lhe dá agora a oportunidade de estar no telequique a tomar café. Doutora, não estaríamos aqui se calhar a passar uma visão ilusória. Porque é, no sentido, não, no sentido de que Muita gente que está atualmente não está no Estado, mas não está no Estado e no privado. E não é tipo, porque está no privado você não está a empreender, é mesmo está debaixo da autorização de alguém. Sim. Então, ele trabalha tanto no Estado quanto no privado. E ele consegue uma renda de pelo menos 1 milhão mensal. Este aqui já é diferente. Agora, o salário ser rico para pelo menos desenvolver uma estabilidade aceitável. Mas essa estabilidade, quem vai lhe permitir ter é o empreendedorismo. sim, Porque não será simplesmente resultado do salário mensal que terá. Porque se for simplesmente do salário mensal, Sim. não vai ficar rico. Por isso é que eu olho para o empreendedorismo como uma oportunidade para sermos ricos. Porque se, por exemplo, a gente descartar o empreendedorismo e ter simplesmente os empregos assim do Estado, Sim. estaremos muito distantes de ser ricos, porque o teu salário tu vais usar simplesmente para pagar contas, para comer e acabou. E poupança, sim, e poupança, porque não podes empreender, suponhamos, né? Sim, não podes empreender, mas eu poupo. Mensalmente eu tenho 1 milhão de kwanzas. E se calhar as minhas, como é que se diz? As regras fixas, sim. os meus pagamentos fixos, isso é que está correto, não superam 500 mil kwanzas ou até 400 mil kwanzas. Não, acho que eu compreendo o que a doutora está a dizer. Se calhar a minha visão é que o empreendedorismo nos dá uma liberdade maior que nos dá uma oportunidade maior que o emprego. Sim, o empreendedorismo é hoje tens 200, amanhã tens 500, depois 1 milhão, depois desses para 200, tens 100. O empreendedorismo dá essa volatilidade. Mas o que acontece aqui no nosso país é que nós estamos mesmo a usar a justificativa de que o jovem
têm de empreender porque não há emprego, doutora. Isso aqui tá, são os dados que eu acabei de dizer do INE. 20% da população é, é que está no mercado de trabalho formal, 88% está no mercado informal. Sim. Não podemos usar. O empreendedorismo é muito bom e é nesse aspecto que a doutora entra, que vai fazer com que o jovem se enriqueça. Mas a doutora, no teu próprio empreendimento, vai precisar de pessoas para trabalharem, que vão precisar ter emprego. Então, o que, se calhar, não sei se é a forma com que eu percebi da pergunta do jeito que veio, é que há mesmo um excesso do uso do empreendedorismo para justificar a escassez de emprego. Eu acho isso, eu concordo com esse comentário, mas o empreendedorismo dá muitas oportunidades, sim, isso eu concordo. E o empreendedorismo é que faz com que a nossa sociedade se desenvolva cada vez mais. Sim, isso aqui eu concordo plenamente e não posso discordar, porque eu sou empreendedor, acredito que atualmente aqui na empresa nós somos, falando quase, doutora não faz parte, agora somos 5 ou 6, né? Se calhar o que nós precisamos fazer é organizar uma outra coisa, que é um processo, e garantir os direitos fundamentais do trabalhador. Mas agora, e claramente que aqui no nosso empreendimento, as nossas chances são maiores. Eu já entrei no governo provincial, não é por causa da minha formação, é por causa do trabalho que eu faço. Eu já estive com o governador por conta de fotografia. Então, o empreendedorismo nos dá essa abertura, mas não podemos usar o empreendedorismo para justificar o desemprego. Não podemos. Eu não acredito nisso, nunca vou concordar. É, pá, está bom, está bom, está bom, mas infelizmente tudo que é bom tem um tempo para parar. Então, este foi o nosso programa do dia de hoje, onde tivemos o tema: o nosso país enfrenta uma escassez de emprego ou é apenas a falta de vontade do jovem de trabalhar? Agradecemos a participação dos nossos convidados, abordamos sobre muitos assuntos, aprendemos muito mais e vimos que não é só aquilo que nós idealizamos, não é só os links, porque os links também podem ser positivos, podem também agregar alguma coisa para nós. Então, você que é jovem e tem a oportunidade e tiveste a oportunidade de assistir esse podcast, pode deixar um comentário de algo que marcou-te, de algo que modificou a tua mentalidade, porque estamos aqui para desenvolver mais para os jovens, os nossos colegas, os nossos amigos, todos aqueles que acompanham trabalhos a nível da internet e poderem ser edificados com essas informações que foram aqui passadas. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. Esperamos que da próxima. Não, mas antes, deixem um conselho para o jovem que quer trabalhar e o jovem que não quer trabalhar. E o jovem. Acho que a mulher vai encerrar, né? Porque eu assumei, ela encerra. A minha última palavra é: jovens, vamos ler mais. Vamos. É para o jovem que não quer trabalhar ou para o jovem Não, essa é para o jovem, até aquele que trabalha. que Porque aquele que já trabalha pode abrir porta para o outro. Já. Então é: jovens, vamos ler mais, vamos nos esforçar. Eu não leio tanto, mas faço algum esforço todos os dias de aprender alguma coisa e vamos nos reinventar. Cair na real, entender qual é o nosso cenário. Nosso cenário é um cenário em que ou você se vira, ou você se destaca, ou você será esquecido. E desejar feliz Março Mulher a todas as mulheres, que esse mês seja cheio de bênçãos, continuem a espalhar esse brilho pelo universo e, em particular, mulheres angolanas, vocês são muito especiais. E a minha noiva, um beijo muito grande. Não vou te faltar. O conselho para os jovens que não gostam de trabalhar. Bom, eu gostaria de olhar na vertente emocional. Não gosta de trabalhar porque está frustrado, está desanimado, falta de oportunidade. Acho que está na hora de despertar e entender que tem coisas que dependem de nós. Não podemos esperar que os outros façam por nós aquilo que nós mesmos, ou seja, aquilo que está ao nosso alcance. Então, por que esperar que alguém faça por ti o que você podia fazer? E se o teu sonho está muito distante, começa pelo pequeno. sim, sim. Até algum dia conseguires realizar o teu sonho. Agora, para aquele que gosta de trabalhar, trabalhe, continue a trabalhar, Chico. Só não negligencie as coisas muito importantes, que é o tempo de qualidade com a família, Exato. que é ter relacionamento com Deus também. E continua a se reinventar e se capacitar sempre, porque isso é eterno. Sim, menino. Feliz Março Mulher.
Então é isso. Muito obrigada a você que nos assistiu do início ao fim. Esperamos mais uma vez que isso mudou alguma coisa para si e que possas aprender e praticar tudo aquilo que foi mencionando aqui. E digo sim, o jovem não é preguiçoso, ele só está cansado de bater às portas que não se abrem. Então, você que está cansado, procure abrir a porta a você mesmo, nem que vais romper. Então, procure alguma coisa que vai desenvolver as tuas habilidades, as tuas experiências, porque se você tiver capacitado, nenhuma empresa poderá te rejeitar. E mesmo que tente te rejeitar, você ainda conseguirá manter-se firme para buscar mais, para multiplicar. Então é isso. Muito obrigada, Celisa Márcio Mulher, e este é o Radar Podcast, onde a informação faz sentido. Até a próxima!